Olá, queridos, tudo bem? Eu sou Elidio Marques e nessa oportunidade está a pessoa mais especial da minha vida, a minha esposa, Ana Caroline. Tcharam! Olá, é um enorme prazer estar aqui com você, meu amor, estar do teu lado, Alegria toda nossa. falando do que a gente mais ama, que é a Bíblia. Que a Bíblia, o Evangelho, falar do Cristo. E tudo que nós vamos falar aqui é nada mais e nada menos daquilo que a gente conversa no decorrer do dia, da vida comum, né? Vamos dividir O uma trivial. porção, né, Isso do que a mesmo. gente já vive, do que nós gostamos. Glória a Deus por isso. Eu e a Ana, nós já estamos casados já há 10 anos e entre as conversas que às vezes nós falamos, o que nos faz estarmos 10 anos casados? Obviamente que existem diversos fatores, mas um deles é que nós, nesses 10 anos, sempre estivemos Juntos. juntos. Amamos, né, a companhia um Amamos. do outro, né? Isso mesmo. Acho que isso é muito importante. E é em cima deste assunto que nós queremos falar um pouquinho aqui neste vídeo, né? Acerca do casal, da alegria de estar juntos, de ser um, aquilo que a Bíblia nos propõe. E nessa oportunidade a gente vai falar acerca de um casal e quem que é esse casal? Hã? Priscila e Áquila, eles vão nos ensinar como ter um casamento saudável diante de Cristo, né? Por que que Deus fez o casamento, né? Então, através dessa história, nós vamos tirar várias Assim lições. seja, assim seja. E que possa ser uma bênção para você Edificante, isso que está mesmo. aí do outro lado. Maravilha. Então, a palavra do Senhor deixa bem claro, até acerca deste casal. Então, é citado em Atos dos Apóstolos pelo menos duas vezes. Depois é citado nas três cartas, ou uma das 13 cartas de Paulo, mais especificamente três. A carta aos Romanos, no capítulo 16, em 1 Coríntios, capítulo 16, e também em 2 Timóteo, capítulo 4. E aquilo que a Ana tinha dito é algo que fica muito explícito nesses textos que ora nós acabamos de falar para vocês. É que todas as vezes que esse casal é mencionado, eles não estão separados, mas sempre estão juntos. Por exemplo, em Atos capítulo 18, versículo 2, a Bíblia diz: Priscila E Áquila. ou Áquila e Priscila. Exatamente. Depois, em Atos capítulo de número 18, mais uma vez é citado esse casal, Priscila e Áquila. Nas cartas, da mesma forma. Então, o que a gente aprende com isso, né? É interessante até, se você me permite, eu puder Nossa, te fazer uma pergunta, porque é uma pergunta geral, né? Por que que Priscila, normalmente, quando é citada, ela vem primeiro, o nome dela, né, vem primeiro que o do seu esposo? isso é uma verdade. Na primeira vez que eles são citados na Sagrada Escritura, em Atos capítulo 18, no versículo 2, Áquila aparece antes, mas é a única vez. Nas demais vezes, Priscila sempre está em primeiro lugar. Priscila e Áquila. A resposta disso é bem clara e bem objetiva. É que essa mulher era muito importante no que se diz respeito à propagação do evangelho. Por exemplo, quando este casal estava em Éfeso, havia ali um pregador chamado Apolo, e quem direciona esse pregador a entender com mais profundidade acerca do evangelho e a manifestação do Espírito Santo é Priscila. Logo a gente entende que Priscila, no que se diz respeito à, à propagação do evangelho, ela era mais relevante E do que Áquila Áquila. não tinha problema com isso. Nenhum problema, nenhum problema. Pelo contrário, ele era um incentivador e sempre estava com ela. É isso que faz a diferença. Então, olha como é importante, queridos irmãos, isso que a Ana acabou de dizer. Significa que não havia competição entre eles. A gente percebe que, por mais que Priscila era uma mulher extremamente relevante, a gente percebe que eles estão juntos e ela, como uma ajudadora, está junto com seu esposo, a fim de que a obra do Senhor seja feita pelos dois.
Então, né, a primeira lição aqui poderia ser que ele não se sentia inferior, né, se ela se Isso. destacasse, ele Uhum. não teria esse problema, né, nem o machismo em si Isso não mesmo. entraria aí, né? Pelo contrário. E ela também não tratava ele de forma Inferior. inferior. Então, aquilo que de fato a Bíblia nos fala lá no Gênesis, que Deus fez a mulher, né, para ser a ajudadora, a auxiliadora, né? Deixa eu Sim. até ler aqui o texto, que eu acho tão interessante esse texto, no livro do Gênesis, no capítulo de número 2 e no versículo de número 18, diz assim: Esse disse o Senhor Deus, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora. Interessante que essa palavra adjuntora significa aquela que olha nos É, olhos, já demonstrando que a sim, mulher não é inferior sim. ao homem. Sem competição, né? Isso mesmo. Então, eu acho isso tão maravilhoso. Quando o casal entende o poderio de ser um e lutar pelo mesmo propósito, pelo mesmo objetivo. Outro ponto importante que eu acho acerca deste casal, não somente eu, mas também a Ana, é que este casal decidiram receber ou ter o Cristo como o Senhor da vida deles. Como é difícil ter essa cisão, essa divisão entre casais, É, que um é tão voltado às coisas do Senhor e o outro ainda não entendeu, é não compreende. devagar, né? É devagar Ou às vezes ou até impede, né? até O impede outro a fazer, né? a desenvolver Uhum. a vida ministerial, espiritual, entende? A vida piedosa de um cristão. Por que eu digo isso? Porque se a gente for analisar, a gente percebe que Priscila e Áquila, eles não eram filhos na fé de Paulo. Sim. Mas tudo nos leva a entender que em Roma eles aceitam a Cristo ou recebem Cristo como o único Salvador juntos. Ou seja, até na hora de tomar uma decisão tão importante, eles estão juntos. E qual que é a importância de um casal estar conectado no que se diz respeito servir o Senhor Sim. juntos, E é muito importante, né, o que você disse, que para tomar uma decisão eles estavam sempre juntos. sempre Porque juntos? quando nós tomamos uma decisão juntos, né, nós não temos o problema de dizer, ah, mas a culpa é tua, não deu Isso mesmo. certo porque a culpa é Aham, tua. Não, a decisão foi tomada juntos. isso Então, se não mesmo. deu certo ou se deu, É, a responsabilidade é de ambos, né? isso é muito importante. E outro ponto também que eu acho interessante é que a Bíblia nos diz que em dado momento, em Atos capítulo 18, que esse casal foi aparecer em Corinto porque eles tiveram que fugir de Roma por causa de uma Sim. grande perseguição. Áquila era um judeu, então, devido a algumas atitudes erradas dos judeus, o imperador Cláudio expulsou todos os judeus de Roma. Consequentemente, Áquila também era um judeu, ele teve que sair. Priscila não era judia. Olha, se a gente for analisar, Ela poderia ter ela ficado, poderia né? ter ficado, Exatamente. mas eles entenderam Que eles eram um só, um né? só. Então, até na hora das adversidades, nós estamos Juntos. juntos. E eles saem Por de. mais que às vezes não nos favorece pessoalmente, né? Aham, Ah, ela poderia ter ficado e falado, eu não preciso sair. Mas eles estavam juntos, né? isso Independente se mesmo. era favorável para ela ou não, ela estava com o seu esposo, Ah, né? isso é extraordinário. Diferente de Davi e Mical. É, Em dado momento, quando Saul perseguia Davi, ao invés de Mical estar junto com o seu esposo, totalmente oposto, ela né? faz o oposto. Ela Exatamente. coloca uma imagem, um ídolo, um demônio no lugar da pessoa de Davi na cama e permite o seu marido fugir, mas não vai com ele, né? Então, olha a diferença. E a gente sabe muito bem o que aconteceu posteriormente com Davi e Mical. É, outro ponto que eu acho muito importante nesse relacionamento de Priscila e Áquila, meu anjo, o significado do nome deles. Por Sim, exemplo, Áquila significa
Águia. Olha que nome Interessante, maravilhoso. né? Águia. Então, é uma mulher que casou com um homem que carrega sobre si características de uma águia. E a gente não vai gastar muito tempo para falar acerca da águia, porque também esse não é o nosso propósito. Mas a gente sabe muito bem que a águia, uma das suas características, uma das suas qualidades, é que é uma ave imponente, tem uma capacidade de enxergar Uma visão ampla, uma né? visão ampla. Então, a 4 quilômetros consegue ver com uma forma Não extremamente fica com a visão fechada, né? limitada. Consegue perceber a grandeza que é tudo feito, né? É, Então, num casamento nós temos, principalmente o homem, né? Ele precisa ter essa visão apurada, né, da apurada. Ser situação. um visionário. Exatamente. A olhar além. Eu gosto muito de uma passagem que a Bíblia nos fala acerca de alguns homens que eram da tribo de Issacar. Estes homens, eles eram visionários, eles conseguiam ver além do tempo. Não eram profetas, Sim, mas eram como águias, conseguiam ver aquilo que ninguém conseguia ver, eles já estavam prospectando o que haveria de acontecer no futuro. E como é importante é. ter um homem Um, assim. um casamento, né, bem sucedido em Cristo, nós precisamos tanto o homem quanto a mulher, mas especificamente, né, o papel do homem no casamento, ele precisa aguçar isso, né, ter a Uhum. visão ampla da situação, perceber perigos de longe, Isso, né, trabalhar para que a família possa ter esse conforto, né. isso Então esse mesmo. papel do homem é importante ele ter essa visão ampla de todas as situações, né. Maravilha, maravilha. Outro ponto importante é acerca do significado do nome dela. Até É, parece estranho, mas se a gente analisar de uma forma extremamente mais profunda, a gente entende o porquê desse significado. Na verdade, o nome dela não é Priscila, o nome dela é Prisca. O nome dela é é Prisca. até estranho ouvir, né? Nós Aham. somos tão acostumados com Priscila, né? Priscila é um diminutivo. Então, Como se é, fosse Aninha, aham, teu nome é né? Ana, então é como se Uhum. fosse Aninha. Então, Priscila é o diminutivo do nome dela. E o interessante é que o nome Prisca significa pequena senhora. Pequena senhora. Não é um desmerecimento dela. Muito pelo contrário. Uma mulher tão relevante no Novo É. Testamento como Priscila ou Prisca ser chamada de pequena. Logo, o texto está deixando bem claro, ela é pequena e é por isso que ela é usada por Deus. Exatamente. A grandeza nisso está em ela ser dependente. É, a graça, né? A graça de Ela é Deus. agraciada por Deus, né? Isso mesmo. É interessante que o Pequena Senhora pode até levar para o lado da responsabilidade, da maturidade Isso que ela mesmo. teve que ter, né, ao longo da vida dela e principalmente no Evangelho. O Evangelho nos cobra, né, essa certa responsabilidade, Com essa certa certeza. maturidade, né? Isso é maravilhoso. Então, o que a gente entende com isso? Águia, não é? E ao mesmo tempo uma pequena senhora, que esse casal de fato entendeu e compreendeu que até no significado do nome deles havia um propósito que deveria ser cumprido, ou seja, a É. missão estava inserida já no nome deles. Outro ponto importante que a gente precisa falar acerca desse casal é que esse casal entendeu que viver juntos é prosperar juntos. Amém. Oh, glórias! Amém, Jesus. Hoje nós estamos vivendo uma época de pessoas que às vezes faz apologia à miséria, à pobreza. Esse tipo de teologia não tem espaço na Bíblia. Porque se fosse assim, Deus tinha feito Adão e Eva e tinha colocado num lugar Não num extremamente. jardim, né? Num lugar Cheio de tão lindo. farturas. Deus quer que vocês Amém. prospere, enriqueça, ou não é? Juntos. Juntos. Quando a gente analisa a palavra do Senhor, a gente entende em Atos capítulo 18, no versículo de número 2, que esse casal teve o privilégio de exercer a mesma função. Tudo nos leva a entender que quem começou a exercer esse papel, essa função, esse trabalho, esse ofício de artesão,
de curtidor, de fazedor de tendas, tudo nos leva a entender que quem começou com essa profissão foi Áquila. Mas o que eu acho interessante é que a esposa de Áquila, Priscila, não tinha vergonha da profissão dele. Porque o que que acontece? Você sabe muito bem que fazer tendas naquela época era uma profissão desprestigiada. Sim. Era uma profissão em que o homem trabalhava de forma manual e não era bem vista ou bem quisto pela sociedade. Mas a gente entende que Priscila não teve vergonha da profissão do esposo, muito pelo contrário, para que se tornasse uma forma de estimular o seu homem a trabalhar, ela acabou se engajando nesse projeto. E qual que é a importância disso? A importância disso é que, infelizmente, hoje existem muitas mulheres que têm vergonha da profissão do esposo. E até quer transparecer uma vida que não é realidade, Que não é né? realidade. Às vezes cobra do esposo algo que no momento ele não pode ofertar e Não não é pode. realidade, Aham. né? Que é ostentar algo que ainda não é possível. Isso E mesmo. isso prejudica muito o casal, né? Demais. E às vezes eu ouço as pessoas falando, ah, não, mas a mulher ela não pode trabalhar. Mas e a mulher lá de Provérbios É, 31? é. A mulher, Uma excelente mulher, diga-se de ela passagem, né? multiplicava aquilo que o Ela homem... trabalhava, cuidava da sua casa, cuidava da sua Isso família, dos mesmo. filhos, né? Era É. uma mulher exemplar. E eu acho interessante é que ela não tem nenhuma vergonha da profissão do seu esposo. E às vezes existem algumas mulheres que têm vergonha. Ah, meu marido, mas é ele que está colocando o pão na Exatamente. mesa. E agradecer a Deus pela vida que você tem, né? Nós estamos vivendo uma época que as redes sociais estão se tornando um problema muito sério, Isso porque é mesmo. um negócio de comparação, De né? comparações. Então é muito perigoso isso, até vocês podem se enfiar em contas desnecessárias porque querem viver uma vida que ainda não é possível, né? Isso Nós temos mesmo. que aprender a ser grato pelo casamento, pelo esposo, pela família e desfrutar daquilo que o Senhor já nos deu, né? E a gente entende que, por diversos comentaristas, Atos dos Apóstolos é um assunto que até tem o meu livro, O Homem de Tarso, Ah, que verdade, tinha que trata estar acerca aqui para disso. mostrar no próximo vídeo. E o que eu acho interessante é que esse casal, além deles trabalharem juntos, eles fazem a obra do Senhor juntos. Então, isso daqui é muito importante para os dias atuais. Pessoas que estão tão envolvidas, às vezes, no trabalho manual que não tem tempo mais para servir o Senhor. Aí utiliza algumas desculpas, aqueles álibis bem esfarrapados, assim, que diz, ah, não, mas é que Paulo escreveu em primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 7, que o casado tem que se preocupar com como vai agradar o esposo ou a esposa, o cônjuge. Mas fica bem claro que na carta aos Coríntios e também em Atos 18, aqui está um casal que trabalhavam e que faziam a obra do Senhor. Então uma coisa não justifica a outra. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus quer usar vocês. Exatamente. Ou não é? Sim. Deus precisa de casais que estejam envolvidos na obra do Senhor. E disposto, né? Que amam fazer isso, Que né? amam fazer Tem isso. prazer em servir, né? Isso mesmo. Então, eles sempre estão juntos, até mesmo fazendo a obra do Senhor, e é por isso que eles prosperam. Tudo nos leva a entender que eles tinham uma loja em Corinto, ou uma oficina, ou um lugar específico para eles poderem fazer essas tendas em Corinto, em Éfeso e Roma. Ou seja, quem tem tempo para a obra do Senhor, certamente as demais coisas Deus acrescenta. Amém. Quando a gente entender que a obra do Senhor é a primazia, certamente as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Amém. Então, por hoje é isso. Exatamente. Até o próximo episódio e, se Deus Mas quiser. antes da gente encerrar, Sim. deixa aí uma palavra para o pessoal que está assistindo. Uma palavra direcionada ao casamento. Amém.
Então, a palavra do Senhor deixa bem claro, queridos irmãos, quão importante é o relacionamento, a vida de casado. Isso é uma dádiva do Senhor. No entanto, que o casamento foi algo instituído pelo próprio Deus. E a palavra que eu tenho para o seu coração é: não abra mão do seu casamento. A palavra do Senhor nos diz, e posteriormente acho que a gente vai tratar acerca ali dos textos do Cântico dos Cânticos. No livro dos Cânticos, a Bíblia compara o casamento como a união de dois exércitos. Uma linguagem bem militar. Sim. Nos dias atuais utilizam às vezes essa linguagem militar para chamar a mulher de sargentona, né? Por aí vai, né? Mas no Cântico dos Cânticos, a comparação é como se fosse dois exércitos. A mulher um exército, o homem um exército. Não para se degladiarem entre si, mas sim para unir força e lutar contra um inimigo comum, que é Satanás. Entenda, a sua esposa não é seu inimigo. Seu esposo não é seu inimigo. Muito pelo contrário, vocês são dois exércitos que se tornarão ou que se tornaram um. Ou seja, a força está na unidade. E certamente você será ou vocês serão vitoriosos e terão aí êxito no decorrer dessa trajetória da vida. Amém. Que Deus abençoe você, abençoe seu casamento. Lembre-se que vocês juntos são bem mais fortes e que Deus possa repousar na casa de vocês. E até o próximo vídeo. Deus abençoe. Meu Deus do céu! Sejam aí.